Boa tarde. Direto do estúdio do G1 em São Paulo, começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Estão presentes aqui Gustavo Henrique Costa, o Guti, do PSB, e Eli Correia Filho, do DEM. Boa tarde, candidatos. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde, Kovalik. Um bom debate para vocês dois. Obrigado. Gustavo Henrique Costa, o Guti, de 31 anos, é formado em Direito. Foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012. Atualmente é presidente municipal do PSB. Eli Correia Filho, de 40 anos, é administrador de empresas e foi eleito 3 vezes seguidas deputado estadual. Em 2014, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010, aliás, foi eleito deputado federal e reeleito em 2014. Obrigado pela participação dos dois e nós agora vamos ver as regras do debate. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, o mediador vai sortear um tema para a pergunta. O candidato A terá 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato B tem até 1 minuto e meio para a resposta. A réplica do primeiro candidato terá até 1 minuto e a tréplica do segundo candidato, 45 segundos. Serão feitas 4 perguntas neste bloco e a ordem dos candidatos vai se alternando. No segundo bloco, a pergunta é de livre escolha do candidato. O candidato B começará fazendo uma pergunta em 30 segundos. A resposta do candidato A terá até 1 minuto. A réplica de quem perguntou, 30 segundos. E a tréplica de quem respondeu, outros 30 segundos. 4 perguntas serão feitas, sempre com os candidatos se alternando. O bloco 3 será uma repetição do primeiro bloco, com temas sorteados pelo mediador. E no último bloco, os candidatos comentam o que os leitores, usando a hashtag DebateG1, disseram ao longo do debate. Serão lidos 4 comentários e cada candidato terá 1 minuto para falar a respeito, sempre alternando a vez de quem começa. A ordem das respostas foi estabelecida por um sorteio feito agora há pouco, antes do debate. E você pode participar. Mande a sua sugestão, o seu comentário, a sua pergunta. Você pode fazer o comentário aqui abaixo do vídeo ou então pelas redes sociais usando hashtag DebateG1. No quarto bloco, como a gente acabou de dizer, os seus comentários e as suas perguntas serão respondidas ou os candidatos poderão fazer comentários em cima do que vocês disserem no quarto bloco. Então, participe, hashtag DebateG1. Então, nós vamos começar aqui nesse primeiro bloco. São temas que foram levantados conforme uma pesquisa feita entre os nossos leitores pelo pessoal do G1. O primeiro tema, já vou mostrar aqui, é transporte. E o candidato Guti tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no G1, você que está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado, guarulhense, que me colocou aqui no segundo turno. Com uma campanha pequena, chegamos em primeiro lugar no segundo turno. A minha pergunta ao candidato, no seu plano de governo, você fala numa equiparação de tarifas entre o transporte público municipal e o intermunicipal. Sabemos que o prefeito não tem a capacidade de abaixar o intermunicipal, que é mais caro. Como você pretende fazer isso? Candidato Eli Correia Filho, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos os internautas do G1 e um agradecimento especial também ao Kovalik e a todos os cidadãos guarulhenses. Bem, o transporte é uma área muito sensível na nossa cidade e sabemos que o gargalo de obras paradas, paralisadas, o problema do trevo do Bom Sucesso, que virou uma lenda do Bom Sucesso, não acaba nunca, o complexo Baquirivu, que não avança e o investimento que foi mandado para Guarulhos foi para Campinas. Esses são alguns problemas que envolvem todo o transporte. Mas quando falamos de transporte, e eu sou um candidato que visitei, converso e sei a necessidade dos usuários. O grande problema é o conforto, é a falta de terminais para fazer a baldeação. Isso nós vamos fazer com todo respeito e carinho. E mais do que isso, teremos um bom diálogo com o governo do estado. Esse é o diferencial para a gente unificar as tarifas. Já está uma conversa em andamento, é possível sim, e diferentemente do meu adversário, eu conheço os problemas da cidade, eu conheço o que as pessoas passam e sofrem com a demora do transporte. Às vezes está no Pimentas, vai para o centro e demora 2 horas. Então precisamos dar conforto, tranquilidade e segurança ao trabalhador. E a questão que eu até faço até para o meu candidato também, como é que vai fazer o passe livre? O passe livre vai ter que sair de alguém.
Então, já rebato com essa questão, mas principalmente a humanização do transporte e o respeito ao cidadão. 1 minuto para a réplica. Bom, candidato, o senhor não respondeu especificamente como irá equiparar a tarifa intermunicipal com a municipal, sabendo que o prefeito não tem gestão sobre a tarifa intermunicipal, que é a mais cara, ou seja, a única saída seria aumentar a tarifa de transporte municipal e, infelizmente, isso a cidade não quer. Eu conheço muito bem a cidade de Guarulhos, afinal, tenho 31 anos, praticamente estou em Guarulhos há 30, não lembro da minha vida antes de Guarulhos, mas nós temos que, sim, investir muito no transporte público, acabar as obras que não estão finalizadas. Temos que acabar o trevo do Bom Sucesso, que é uma vergonha para a região do Pimentas e do Bom Sucesso. E, respondendo a sua pergunta, candidato, a gente vai subsidiar, sim, o impacto será de 3,5 milhões de reais ao mês, que nós subsidiaremos para que a gente tenha o passe livre para o estudante. Garantir a educação é garantir o acesso à educação também. 45 segundos para a tréplica. É claro que vocês estão vendo que é uma mentira, não é esse valor que vai subsidiar. Na verdade, o objetivo principal é deixar claro que isso vai sair do seu bolso, Então, esse recurso que poderia ir para a área da saúde, para a educação, vai ter que sair dessas áreas para subsidiar o transporte, o passe livre. Então, eleitor guarulhense, reflita bem essa falsa maquiagem, essas falsas promessas podem prejudicar muito a vida do cidadão guarulhense no próximo ano. Então, apenas uma reflexão. Isto é impossível numa cidade quebrada e num sistema de transporte que está falido também. Nós precisamos repensar para dar qualidade e não inventar cortina de fumaça. Muito obrigado. Vamos então ao segundo tema deste primeiro bloco, fazer o sorteio aqui. Esse tema é saúde. E, candidato Eli Correia Filho, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bem, os usuários da rede de saúde reclamam muito da falta de médicos. Mas também nós podemos observar alguns profissionais, alguns funcionários que registram o seu ponto e vão embora, vão para outro trabalho. E o que eu queria saber é o seguinte, candidato, com esse problema muito grave, que foi até matéria de televisão também, o que o senhor fez como vereador para combater esse tipo de desrespeito à população, principalmente na área mais sensível que é a saúde? Candidato Guti, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, realmente vivemos um problema muito horrível em Guarulhos quanto à saúde, né? Nós não temos saúde. Segundo a minha investigação, e levei ao Ministério Público, as minhas incursões enquanto vereador, nós detectamos que faltam 105 médicos na área da saúde, que se eles estivessem atendendo, com certeza o cidadão guarulhense iria ter uma saúde de mais qualidade, uma saúde que atenda. Não só os médicos, mas constatamos também que temos 200 profissionais da área da saúde que também estão faltando na nossa área da saúde pública. Ou seja, precisamos também trazer esses 200 médicos para que a gente tenha um atendimento que funcione, que a população realmente seja atendida. Bom, como que a gente vai fazer isso? Nós iremos cortar muito, e você sabe, não existe outra forma de governar, principalmente Guarulhos, que está com as suas finanças arrebentadas, não existe outra forma a não ser enxugar muito a máquina, cortar muitos e muitos funcionários públicos comissionados. Aliás, mandar um abraço para todos os servidores, hoje é o seu dia, servidor público, mas nós temos que cortar e reduzir muito os cargos comissionados. Com uma redução de 20% apenas, com uma redução de 20%, a gente vai reduzir mais, mas com uma redução de 20%, a gente consegue sim colocar esses 105 médicos e mais esses 200 profissionais da saúde para que atenda adequadamente o morador de Guarulhos. 1 minuto para a réplica. Bem, enxugar os gastos é óbvio, qualquer outro governante que assumirá a cidade terá que enxugar a máquina, reduzir os comissionados, isso parece muito um clichê. O que nós temos é ter ideia. A ideia que eu tenho é trazer a farmácia 24 horas popular, trazer o terceiro turno da UBS. Isso é importante porque ninguém escolhe a hora que vai ficar doente. Então, é necessário fazer o terceiro turno, mas mais do que isso, o que eu vou inovar e levar para a cidade, através do Hospital dos Pimentas, que está inacabado, é o hospital universitário. Fazer parcerias com universidades públicas ou privadas, mas levar para o hospital universitário
a qualidade dos residentes sendo tutelados pelos professores e, mais do que isso, a tabela SUS dobra quando é hospital universitário. Conseguiremos fazer do hospital um hospital de referência não só na cidade, mas um hospital de referência no estado e no país, trazendo inovação, tecnologia e inovação para a nossa cidade. Candidato Guti, 45 segundos para a tréplica. Com certeza, é um sonho de todo guarulhense ter um hospital, uma universidade pública de medicina. E esse é um sonho e, com certeza, todos têm que batalhar para isso. Mas não depende única e exclusivamente do prefeito. Nós queremos fazer funcionar o que temos. Por exemplo, você aí de Cumbica sabe que tem a UPA do Cumbica, que já está há um ano praticamente inaugurada, mas não funciona porque não tem médico, não tem profissional da saúde. A UPA Paulista também não funciona porque não tem médico, não tem profissional da saúde. Ou seja, a nossa saúde está sucateada, a gente não precisa construir nada. Vamos fazer funcionar o que tem. E sim, estender o atendimento. Hoje, os nossos postinhos funcionam até às 17 ou às 19 horas. Queremos estender até às 22 horas para que você consiga ser atendido a hora que bem entender. Muito obrigado. Nesse primeiro bloco, os candidatos estão debatendo sobre assuntos que foram levantados entre os leitores, entre os internautas do G1. São os assuntos que mais preocupam os nossos internautas que moram em Guarulhos. Eu já acabei de pegar aqui o terceiro envelope e o próximo tema é educação. Então, o candidato Guti tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bom, candidato, o senhor sabe que ano que vem o repasse do Fundeb, segundo as previsões orçamentárias do atual governo, será menor, ou seja, teremos menos repasse do Fundeb. Gostaria de saber do senhor como equilibrar o financiamento de uma educação de qualidade, sabendo que o Fundeb, que faz parte do maior bolo orçamentário da nossa educação, será diminuído. Então, como aumentar esse repasse de Fundeb de maneira adequada e que possa atender toda a educação municipal? Candidato Eli Correia Filho, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, o problema da educação na nossa cidade é muito grave. A educação, existem ainda 3 turnos nas nossas escolas. Isso é um verdadeiro absurdo. A criança estuda 2h30, 3 horas. Ou seja, que qualidade de ensino terá essa educação? Além disso, os professores não são valorizados. Este é um grande objetivo. Como é que um professor consegue dar aula a uma sala com 35 ou mais alunos no seu dia a dia? O professor não é robô. O professor ele tem o seu momento de estresse muito elevado nessas situações. Então, nós precisamos ter essa parceria com o governo do estado também. Nós precisamos ter diálogo, terminar as obras dessas escolas que estão paradas. São mais de 11 escolas paradas, mais de 2 céus parados. Isso faz com que a máquina infle demais e não suporte o número de crianças das salas de aula. Então, o grande objetivo nosso é dar essa qualidade. É claro, valorizar com o portal Educa uma situação simples, onde o aluno, o professor e os pais têm acesso à frequência de aula, à frequência do dia a dia e também dos estudos. Dar humanização na sala de aula, valorizando os profissionais da educação e dando dignidade e um ensino por completo. Uma sociedade só é grande se tem como base a educação. E a gente sente que na nossa cidade viraram as costas para os alunos e para os profissionais da nossa rede. 1 minuto para a réplica. Candidato, você não respondeu como aumentar o repasse do Fundeb para que a gente consiga financiar, de fato, a educação pública municipal da nossa cidade. Nós temos hoje 110 mil crianças devidamente matriculadas, mas temos aproximadamente 10 mil crianças fora das creches. A gente precisa resolver isso rápido. Construindo creches não vai dar porque não temos recursos para isso. Então, através de convênios, a gente vai conseguir atender essas crianças. No primeiro ano, a gente vai conseguir acabar com esse déficit e essa demanda por vagas em creches. Como que a gente quer aumentar o repasse do Fundeb? Quanto mais você atende, mais você tem repasse. Então, através desses convênios com igrejas, convênios com associações, com o terceiro setor, a gente vai conseguir atender essas 10 mil crianças e aí sim vamos ter mais repasse no Fundeb. Esse é o nosso jeito e é assim que a gente vai governar para a educação. 45 segundos para a tréplica. Os convênios serão ampliados, não só mantidos, mas como ampliados. Mas quero deixar bem claro ao cidadão guarulhense que o ministro da Educação, Mendonça Filho, está à disposição
da cidade, para trazer os investimentos necessários. Mendonça Filho, a prioridade para ele é Guarulhos, é fazer de Guarulhos um laboratório de excelência para a educação. Então não tenham dúvida que os investimentos virão, os repasses aumentarão e a educação será exemplo, não só para a nossa cidade, exemplo para o nosso estado. À disposição o Ministério da Educação através do governo federal e também através da Secretaria Estadual de Educação também, a ligação é muito forte. O que vai contar bastante é o relacionamento. E esse relacionamento que abre portas, eu terei junto com o Ministério e junto com a Secretaria de Educação. Muito obrigado. Vamos então à última pergunta deste primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. E o tema que eu sorteei aqui agora, aliás, era o último, né? O único que faltava, é segurança, que é um tema que preocupa muito em todos os municípios. O candidato Eli Correa Filho tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre segurança. Candidato, o problema do estupro em Guarulhos, da violência, é muito grande. E em 2014, 225 mulheres foram estupradas. Em 2015, 260 mulheres foram estupradas. E em 2016 já são mais de 200 mulheres. Nós sabemos que você se ausentou da votação da alocação social para as mulheres vítimas de violência. Eu queria entender o porquê e o que você pensa para a segurança do nosso município. Resposta do candidato Guti em 1 minuto e meio. Deputado, essa votação era apenas uma votação de um projeto que já existia, um projeto bem anterior da Dalila Figueiredo. A própria presidente da Comissão da Mulher, que na ocasião era a Luísa Cordeiro, ela encaminhou o voto contrário, porque seria uma lei, uma nova lei que pregava exatamente o que a antiga lei apregoava. Ou seja, nós estaríamos fazendo a mesma coisa, desperdiçando dinheiro público, e tudo o que a nova política quer é o não desperdício do dinheiro público e a transparência. Então, por isso, pela eficiência da administração pública, pelo princípio da objetividade nos recursos públicos, obviamente que a gente não votou, porque já existia uma lei exatamente igual vigorando. Agora, na segurança, nós temos que pensar em um conjunto de fatores. O primeiro de todos não está nem vinculado à pasta da segurança, que é a iluminação pública. A iluminação pública hoje em Guarulhos, nós temos aproximadamente 12 mil postes de luz sem a devida manutenção. E sem a claridade, o meliante acaba encontrando a oportunidade. Então, a gente precisa fazer a manutenção rápida desses postes de luz. Precisamos também colocar a GCM, os guardas, na rua. Temos hoje praticamente 300 GCMs fazendo funções administrativas internas, em um total de 800, ou seja, só seriam necessários 50. Teríamos imediatamente, sem gastar R$1 a mais do dinheiro público, 250 homens fazendo o patrulhamento e protegendo o cidadão guarulhense. 1 minuto para a réplica. Olha, população de Guarulhos, o candidato está mentindo. Quem conhece o processo legislativo, e eu estou no meu 5º mandato e conheço muito bem, sabe que quando um projeto é conflitante com o outro, o projeto é barrado nas comissões. Não chega aí ao plenário para votação. E ali houve votação de sim e não e o candidato se ausentou novamente. Essa é a marca do candidato, o meu adversário, de se ausentar e ficar em cima do muro. E para a segurança. Segurança é uma área muito sensível e eu levei para Guarulhos, eu trouxe para Guarulhos mais de R$2 milhões em segurança. Aquisição de novos veículos, 5 Hilux, aquisição de 10 motos, 20 bicicletas, equipamentos. Mas a área da segurança precisa passar pela valorização do guarda civil. Precisamos melhorar as instalações, fazer o plano de carreira. Tem guardas que ficam 7, 8, 9 anos que não mudaram ainda a faixa salarial. Isso é muito triste. A população precisa sentir a presença da Polícia Civil, que é a polícia da Prefeitura. E aí sim, gradativamente, a contratação, abrir concurso público para a contratação de guardas. Obrigado. 45 segundos para a tréplica. Bom, você que está me assistindo, você pode acompanhar os 2 projetos de lei, o anterior e o outro que sim passou pela comissão por um descuido da comissão permanente da casa, e a gente não pode ficar fazendo leis iguais porque é desperdício de dinheiro público. Agora, o curioso é que um dos seus principais apoiadores deixou a Secretaria de Segurança há 2, 3 meses para lhe apoiar. Ficou 7 anos como secretário de Segurança e provavelmente será o seu secretário de Segurança. E ele não fez um plano de carreiras adequado. Outra coisa, antes de falar em novas contratações de guardas, temos que fazer funcionar o que a gente tem, ou seja, colocar esses 250 guardas para patrulhar, para proteger o cidadão guarulhense. Sem gastar R$1 a mais, a gente consegue dar mais efetividade na segurança pública. Muito obrigado, e assim nós encerramos o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos.
Bem-vindo de volta ao debate promovido pelo G1 entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, que se enfrentam agora no segundo turno. Neste segundo bloco, os candidatos Guti e Eli Correia Filho farão perguntas um ao outro com tema livre. São 4 perguntas ao todo, 2 para cada um. A ordem de quem começa já foi acertada previamente entre os partidos. Quem pergunta tem 30 segundos, quem responde tem 1 minuto, réplica e tréplica, 30 segundos para cada um. Prontos? Vamos lá? Então, conforme a ordem do sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Eli Correia Filho. O senhor tem 30 segundos, por favor. Bem, candidato, nós percebemos que esta semana, não sei qual o motivo, o senhor se defendeu de uma acusação que deixou toda a cidade um pouco curiosa para saber o que aconteceu em 2007, num acidente de moto, onde talvez você pilotava uma moto e houve uma vítima fatal. Eu queria ter a oportunidade, junto com os outros guarulhenses, para entender essa justificativa que você deu e que até agora não sabemos. O que aconteceu de fato, candidato? 1 minuto para a resposta, candidato Guti. Candidato, mais uma vez, o senhor tem a oportunidade de fazer perguntas sobre a cidade de Guarulhos e faz ataques. Mas repito aqui, como já falei diversas vezes na minha rede social, fui vítima de um acidente e todo o laudo, toda a perícia, o boletim de ocorrências está disponível a qualquer um para que faça a pesquisa e veja exatamente e confirme o que eu estou falando. Mas quando o senhor toca em acidentes de trânsito, quando o senhor toca em trânsito e transporte, nós temos que falar aqui como melhorar a segurança no transporte e no trânsito. Não sei se o senhor sabe, mas arrecadamos o ano passado aproximadamente 45 milhões de reais oriundos da multa, do radar. E esse dinheiro, também não sei se o senhor sabe, mas apenas 1% desse montante de recursos foi investido em educação no trânsito. Ou seja, na minha opinião, nós temos que punir muito menos e educar muito mais. Ou seja, usar esses recursos para educar o cidadão no trânsito. 30 segundos para a réplica. Candidato, eu acho que quem fugiu agora... Primeiro que não é nenhum tipo de ataque. Isso é uma realidade que o senhor se justificou. É que deixou perplexa a cidade, que vem uma justificativa pelo Facebook que não entendemos e só queremos saber o que aconteceu. Se sua vida é pública e traz a nova política, é a chance de mostrar a verdade. O que aconteceu, candidato? Responda, não fuja da pergunta. O que aconteceu? Que acidente foi esse? E se houve uma vítima fatal e o senhor estava pilotando uma moto Ducati 2007? 30 segundos para a tréplica. Candidato, mais uma vez, o senhor poderia perguntar sobre a cidade de Guarulhos, mas o senhor insiste em falar de acidentes ao qual eu fui vítima. Repito, está na internet, é público, qualquer um pode perguntar, qualquer um pode pesquisar. E peço que você pesquise para você ver que eu fui vítima, sim, desse acidente, que infelizmente ninguém está livre de ser vítima em acidentes de trânsito. Nós temos que falar aqui como evitar esses acidentes. Gostaria de perguntar ao senhor, como evitar os acidentes de trânsito? Muito bem, assim nós encerramos aqui a primeira pergunta. Agora o candidato Guti tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, tema livre. Candidato, nós sabemos que os grandes centros urbanos, eles têm um grande problema, um problema esse que muitas vezes pode ser a solução dependendo da interpretação da pessoa, Então, esse grande inchaço urbano traz um problema da gentrificação. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor vai, de alguma forma, propiciar que a gentrificação continue ou o senhor vai bloquear a gentrificação, que é um problema dos centros urbanos? Resposta em 1 minuto, por favor. É interessante que o candidato gosta de pôr pegadinhas e deixar de lado as propostas mais macros para a cidade. Mas nós sabemos que o grande problema da cidade, falando diretamente para a população, é a saúde, é o transporte, é a educação. É interessante como o candidato gosta de tentar fazer essa pegadinha no momento em que nós estamos preocupados com a solução da dívida do nosso município, a qualidade de vida que todo guarulhense espera. Candidato, não tenha dúvida que eu criarei setores e zonas de interesses industrial, congelando essas zonas de interesse industrial, logístico, unificando o Rodoanel, as 3 rodovias, o aeroporto internacional, porta de entrada do mundo para o Brasil, e também as zonas de interesse comercial. Levar os serviços públicos para a periferia. Em vez de criar pegadinhas, candidatos, vamos ao objetivo, vamos direto ao ponto, porque a população mais espera. A população espera saúde de qualidade e respeito na educação, no transporte e na segurança. 30 segundos para a réplica.
Bom, o senhor mais uma vez não respondeu. É um tema recorrente do administrador público. Talvez você que não esteja familiarizado é porque você não está na administração pública, mas hoje nós temos que pensar assim, a gentrificação se dá quando ocorre uma urbanização, quando você leva progresso para uma determinada região e essa região, o morador que está nessa região, ele não consegue acompanhar porque o IPTU, os impostos aumentam, o custo de vida aumenta e ele é obrigado a sair. Na nossa opinião, nós temos que levar a infraestrutura, mas garantir que o cidadão continue aonde ele quer ficar. 30 segundos para a tréplica. Exatamente isso que eu disse, candidato. É fazer essas zonas, fazer os serviços públicos chegarem e a evolução dos nossos bairros acontecerem para dar qualidade de vida aos nossos cidadãos. A partir do momento que criamos zonas de interesses, fica muito mais claro. A gente valoriza a indústria, a gente valoriza a empresa de logística e valoriza o comércio. Isso é muito importante porque leva os serviços públicos. As pessoas não se sentem inseridas na cidade. Está na hora de a gente levar um pouco de dignidade ao cidadão guarulhense. Muito obrigado. Neste segundo bloco, os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, que se enfrentam agora no segundo turno, estão fazendo perguntas um ao outro com um tema livre. E conforme a ordem estabelecida por sorteio, quem tem a chance de fazer a pergunta é o candidato Eli Correa Filho. Por favor, o senhor tem 30 segundos. Candidato, no primeiro turno eu fui muito atacado, no segundo também, falando que eu sou um forasteiro. Na verdade, eu nunca escondi que nasci em São Paulo. Mas percebemos essa semana que o senhor forjou um documento, uma falsidade ideológica, onde ele está respondendo por um crime eleitoral, porque o senhor também nasceu em São Paulo. Não nasceu em Guarulhos, e o senhor protocolou que nasceu em Guarulhos. E um outro crime eleitoral que o senhor cometeu também, através de pesquisas. Eu queria que o senhor explicasse. Contratou pesquisas e não registrou. Isso é crime eleitoral, isso é caixa 2. Resposta em 1 minuto, por favor. Deputado, mais uma vez o senhor desperdiça a oportunidade de falar com o eleitor guarulhense que vai ter que decidir o futuro da cidade nos próximos 4 anos. Bom, o senhor fala aqui de pesquisas, eu nunca contratei pesquisa, ou seja, a pesquisa que foi contratada por jornais. Obviamente que não vai estar na minha declaração porque nunca foi contratada por nós. Deputado, o senhor tinha que se focar mais em dados da cidade, como fazer a evolução da cidade, o que a gente quer, levar mais qualidade de vida, deputado. A gente não pode ficar nesse celeuma de ataque pessoal. O senhor vem me atacando muito nesse segundo turno. Eu não sei porquê, deputado. Nós temos que falar de cidade, como resgatar Guarulhos, que eu tanto amo. E sim, eu já lhe expliquei, e há 1 ou 2 debates atrás, vim para Guarulhos muito novinho, com 2 anos de idade, quando minha mãe faleceu. E na minha primeira declaração de campanha, está lá, constando São Paulo. Foi um vício formal que já foi sanado na Justiça Eleitoral. O senhor quer criar um celeuma desnecessário. Obrigado. Réplica em 30 segundos. Não foi sanado, não. Está correndo na Justiça Eleitoral e o senhor forjou o documento. É interessante que durante toda a sua campanha não votei numa votação. Então eu peço desculpas, mas já foi sanado esse problema. Não, candidato, eu não estou fazendo ataque, dando ataque ao senhor. Na verdade, eu quero que a população conheça a verdade. Apenas a verdade. Um de nós será o próximo governante e a população precisa saber a verdade. Não ficar atrás de uma falsa juventude, uma falsa ideologia e trazer a velha política para Guarulhos. Tréplica em 30 segundos, candidato Guti. Exatamente é essa a velha política, esses ataques. Enquanto a gente tem a oportunidade maravilhosa aqui no G1, aqui na Globo, para falar das propostas dos próximos 4 anos da cidade de Guarulhos, o candidato desperdiça essa oportunidade. Quero dizer a você que me conhece desde muito novinho, eu amo a cidade de Guarulhos. 8 anos praticamente fui vereador de Guarulhos, trabalhei pela nossa cidade, conheço cada ponto de Guarulhos, conheço o orçamento detalhado, conheço o que a gente precisa cortar para investir de maneira certa. Obrigado. Então vamos agora à última pergunta deste primeiro bloco. Agora os candidatos estão fazendo perguntas um ao outro com o tema livre e quem faz essa última pergunta é o candidato Guti. O senhor tem 30 segundos. Uma outra pergunta que assola demais o guarulhense, e eu vou fazer ao senhor, eu quero que você me explique no seu plano de governo como contempla isso, é a questão do abastecimento de água. Hoje existem bairros como, por exemplo, o Presidente Dutra, 3 dias sem água, 1 com água, ou seja, 3 para 1. Outros bairros, um pouco mais perto do centro, talvez, o Tabuão, 2 para 1. Como que a gente soluciona esse problema de distribuição de água? 1 minuto para a resposta, candidato Eli Correa Filho. Boa pergunta e vou te explicar, candidato. Talvez o senhor não saiba mesmo, mas em primeiro lugar precisamos renegociar a dívida do SAE. O SAE deve mais de 2,5 bilhões
de reais para a Sabesp. Este é um grande problema e um gargalo na cidade. Primeiro, não vem água de qualidade. Racionamento é um problema muito sério na segunda cidade maior do estado de São Paulo. Isso é triste. O esgoto não é tratado. Isto é um absurdo se tratando da cidade de Guarulhos. Não estamos falando de uma cidade do interior desse país, estamos falando da cidade de Guarulhos. Então, a renegociação das dívidas passa pela o primeiro diálogo com o governador do estado. Precisamos sentar, renegociar essas dívidas com a Sabesp. Mais do que isso, porque precisamos liberar esses recursos que foram bloqueados por essa dívida. Então, eu sou o deputado na história de Guarulhos que mais enviou recurso. Foram mais de 15 milhões e estou enviando mais 15 milhões. Mas esses recursos não chegam à população porque existe essa dívida do SAAI. Réplica em 30 segundos, candidato Guti. Curioso que esses recursos quase nenhum chegaram porque a CND, que é a Certidão Negativa de Débito da cidade, está positivada, ou seja, não podemos receber recursos. É uma pena o deputado não mencionar isso, só mencionar o montante. Mas para que a gente resolva de fato, nós precisamos ter uma PPP para trocar todo o encanamento da cidade, onde a gente consiga levar de fato a água para a casa das pessoas e também renegociar com o governo do estado, porque hoje a gente recebe 30% a menos da capacidade de água que a gente pode receber. Tréplica em 30 segundos, candidato Eli Correia Filho. Bem, candidato, a minha parte eu fiz como deputado representante de Guarulhos. Eu enviei os recursos. Cabe ao município solucioná-lo. E é isso que eu farei quando assumir a prefeitura em janeiro de 2017. E saiba que esses recursos serão permanentes também. Não só faremos uma boa gestão, e é isso que está precisando a cidade, uma boa gestão, um planejamento de futuro, mas eu terei muito relacionamento para trazer de Brasília, do estado de São Paulo, muitos recursos para que deem esse suporte a essa cidade tão carente. Muito obrigado e assim nós concluímos o segundo bloco desse debate e você ainda pode participar desse debate. Mande pelas redes sociais o seu comentário, a sua pergunta, #DebateG1 e no último bloco os candidatos vão falar a respeito das suas preocupações. Algumas dessas mensagens serão selecionadas e nós vamos apresentar aos candidatos.